Se o seu nível de creatinina está elevado e, mesmo assim, você continua consumindo aquela fruta específica acreditando que ela é saudável, pode estar acelerando silenciosamente o desgaste dos seus rins sem perceber. Hoje, você vai entender com total clareza quais frutas podem ser consumidas com segurança quando a creatinina está alta e quais delas, apesar de parecerem inofensivas, sobrecarregam os rins de forma silenciosa e contínua. Se você está assistindo a este conteúdo, provavelmente é porque a saúde dos seus rins realmente importa para você, e isso é absolutamente correto. Quando a creatinina começa a subir, cada escolha alimentar passa a ter um impacto direto na capacidade de filtração dos rins. No final, eu também vou revelar um erro comum de hidratação que muitas pessoas cometem. Além de um segredo simples, pouco comentado, mas capaz de transformar significativamente o seu dia a dia. E ainda existe uma fruta surpreendente, quase desconhecida por muitos, que pode melhorar naturalmente o fluxo sanguíneo para os rins. Por isso, fique comigo até o final, não apenas por você, mas para continuar sendo um pilar forte para a sua família. A creatinina é uma substância produzida naturalmente quando os músculos trabalham. Todos os dias, o seu corpo gera uma certa quantidade dela de forma automática. A função dos rins é filtrar essa creatinina do sangue e eliminá-la pela urina. Enquanto os rins funcionam bem, isso não representa nenhum problema. Porém, quando a capacidade de filtração começa a diminuir, a creatinina passa a se acumular no sangue. Por isso, um valor elevado não é um acaso, mas sim um sinal claro de alerta. O grande desafio é que níveis altos de creatinina geralmente não causam sintomas perceptíveis por muito tempo. Muitas pessoas só descobrem essa alteração durante exames de rotina. Mas esse número representa muito mais do que um simples dado laboratorial. Ele indica que o sistema de filtragem do seu corpo está sob carga constante e que chegou o momento de mudar algo. Os rins não filtram apenas resíduos. Eles regulam líquidos, minerais, o equilíbrio ácido-base e até a pressão arterial. Quando esse equilíbrio é comprometido, não é apenas o rim que sofre. Todo um organismo entra em desarmonia. É exatamente aqui que a alimentação se torna decisiva. Ela pode aliviar o trabalho dos rins ou, sem que você perceba, continuar sobrecarregando-os. E justamente com frutas que aprendemos durante anos a considerar sempre saudáveis, é que muitas vezes se esconde a maior armadilha. Quando falamos em proteger os rins, a maçã ocupa um lugar especial. Não é por acaso que ela é frequentemente considerada uma das frutas mais equilibradas que existem. Sua composição ajuda a aliviar os rins em vez de exigir mais deles, especialmente quando a creatinina já está elevada. Diferente de muitas outras frutas, a maçã contém pouco potássio, cerca de 150 mg a cada 100 gramas. Isso é significativamente menos do que banana, laranja ou abacate. Para pessoas com comprometimento leve a moderado da função renal, isso significa que, na maioria dos casos, a maçã pode ser consumida sem medo, sempre respeitando a orientação médica. O maior benefício da maçã, porém, não está apenas no baixo teor de potássio. Ela contém pectina, uma fibra solúvel que atua no intestino como um limpador interno suave. Essa fibra se liga a resíduos, colesterol e compostos nitrogenados, exatamente aquelas substâncias que, de outra forma, precisariam ser filtradas pelos rins. Dessa forma, o intestino assume parte do trabalho de desintoxicação. Isso reduz a carga sobre os rins de maneira perceptível, sem irritá-los. Muitas pessoas relatam melhora na digestão, sensação de leveza e mais energia com o consumo regular de maçã, não como uma cura milagrosa, mas como um suporte fisiológico real. Outro ponto importante é o baixo índice glicêmico. A maçã não provoca grandes picos de açúcar no sangue, algo essencial, já que diabetes e problemas renais frequentemente caminham juntos. Consumida fresca ou levemente cozida, sem adição de açúcar, a maçã se encaixa muito bem na rotina diária. Em resumo, a maçã hidrata, limpa e nutre sem sobrecarregar os rins. E exatamente esse tipo de equilíbrio suave é o que um organismo precisa quando seu sistema de filtragem já está sob pressão. Se eu tivesse que citar um grupo de frutas que protege os rins por dentro, seriam os mirtilos e as amoras. Essas pequenas frutas de cor escura concentram uma quantidade excepcionalmente alta de antioxidantes, especialmente os chamados antocianinas. Essas substâncias funcionam como verdadeiros escudos microscópicos. Elas neutralizam os radicais livres, moléculas agressivas que surgem com o estresse, níveis elevados de açúcar no sangue ou processos inflamatórios, e que podem danificar os vasos delicados dos rins. Um grande diferencial é o baixo teor de potássio. Mirtilos e amoras geralmente contêm apenas cerca de 70 a 80 mg de potássio por 100 gramas. Isso faz com que estejam entre as frutas mais seguras, mesmo quando a função renal já está reduzida. Na prática, muitas pessoas relatam sensação de leveza, menos inchaço e digestão mais tranquila com o consumo regular dessas frutas. A inflamação tende a diminuir e o nível de energia permanece mais estável ao longo do dia. Os mirtilos, em especial, também oferecem suporte ao trato urinário. Certos compostos vegetais dificultam a adesão de bactérias, o que representa uma proteção indireta, porém relevante para os rins. Uma porção pequena, cerca de meia xícara, algumas vezes por semana, é mais do que suficiente. O ideal é consumi-los frescos, sem adição de açúcar e não na forma de suco. Em poucas palavras, essas frutas não sobrecarregam os rins. Elas contribuem para que o ambiente interno fique menos inflamado e mais favorável ao bom funcionamento renal.
As uvas roxas parecem simples, quase comuns no dia a dia. Mas na sua casca escura existe um composto especial chamado resveratrol. Esse fitoquímico é amplamente conhecido por sua ação anti-inflamatória e também desempenha um papel importante na saúde dos rins. Os rins dependem profundamente de uma boa circulação sanguínea. A cada minuto, uma grande quantidade de sangue passa por vasos extremamente finos para ser filtrada. Quando esse fluxo está comprometido ou existe inflamação crônica, a capacidade de filtração diminui e a creatinina tende a subir. O resveratrol ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e melhora a elasticidade vascular. Isso facilita a passagem do sangue pelos capilares sensíveis dos rins. Como resultado, a pressão interna diminui e a função de filtração é apoiada de forma suave, não como um tratamento curativo, mas como um suporte fisiológico. Outro ponto positivo é que as uvas roxas contêm apenas quantidades moderadas de potássio. Elas sobrecarregam muito menos os rins do que várias outras frutas naturalmente doces. Cerca de 10 a 12 uvas por dia já são suficientes para obter seus benefícios. É fundamental consumir as uvas inteiras, preferencialmente com a casca. É justamente nela que se concentram os antioxidantes mais valiosos. Sucos e uvas passas devem ser evitados, pois concentram açúcar e minerais. Em síntese, as uvas roxas auxiliam os rins ao reduzir inflamações, melhorar a circulação e criar um ambiente interno mais estável. Pouca quantidade, mas efeitos consistentes ao longo do tempo. Depois de falarmos sobre as frutas que ajudam a proteger os rins, chegamos agora à parte que muitas pessoas não gostam de ouvir. Porque nem toda fruta considerada saudável é realmente segura quando a creatinina está elevada. A banana é frequentemente associada à energia e à vitalidade. E para pessoas com rins saudáveis, isso é verdade. No entanto, quando a função renal está comprometida, o cenário muda. Uma banana de tamanho médio pode conter entre 400 e 450 mg de potássio. Quando os rins não conseguem eliminar esse potássio de forma eficiente, ele se acumula no sangue. Esse acúmulo pode afetar o ritmo cardíaco, causar cansaço e aumentar ainda mais a sobrecarga renal. O problema não é a banana em si, mas a frequência de consumo. Comer banana todos os dias ou várias vezes por semana pode rapidamente levar a um excesso de potássio em quem já apresenta creatinina elevada. Em muitos casos, simplesmente substituir a banana por frutas com menor teor de potássio já ajuda a estabilizar os valores laboratoriais. O mesmo cuidado se aplica ao abacate. Ele é conhecido por ser rico em gorduras boas e por proteger o coração. Ao mesmo tempo, está entre as frutas mais ricas em potássio. Meia unidade de abacate pode ultrapassar 300 mg de potássio. Para rins enfraquecidos, essa quantidade de uma só vez costuma ser excessiva. A situação se torna ainda mais delicada quando o abacate é consumido com frequência ou incluído em vitaminas junto com outras frutas ricas em potássio. Isso não significa que essas frutas sejam ruins, elas apenas não são adequadas quando os rins já estão sob pressão. Nessa fase, o corpo precisa de alívio, não de uma carga mineral adicional. Muitas pessoas com creatinina elevada acreditam que estão cuidando bem do corpo ao consumir sucos de frutas. Afinal, eles vêm das frutas, são naturais e têm sabor refrescante. No entanto, é exatamente aqui que mora um erro muito comum. No processo de extração do suco, quase toda a estrutura de fibras da fruta é perdida. O que permanece é uma concentração elevada de açúcar e minerais, especialmente potássio. Um único copo de suco pode conter o equivalente ao açúcar e ao potássio de 3 ou 4 frutas inteiras. Para rins enfraquecidos, isso significa mais açúcar circulando no sangue, mais resíduos metabólicos e mais trabalho para um sistema de filtragem que já está sobrecarregado. A água pura atua de forma completamente diferente. Ela dilui as substâncias de descarte no sangue, melhora a circulação renal e facilita a eliminação pela urina. Além disso, não adiciona nenhuma carga mineral extra, exatamente o que os rins precisam nesse momento. Quem sente falta de sabor pode aromatizar essa água de forma suave, com algumas gotas de limão, fatias de pepino ou folhas de hortelã. Isso traz sensação de frescor, sem provocar sobrecarga. A quantidade ideal de líquidos depende do estágio da doença renal. Nas fases iniciais, uma boa hidratação é fundamental. Em estágios mais avançados, apenas o médico pode definir possíveis restrições. Uma orientação simples ajuda no dia a dia. Quando a urina apresenta coloração amarelo claro, geralmente a hidratação está adequada. Em outras palavras, a água não é um detalhe. Ela é uma escolha diária que promove alívio, clareza e preservação da força necessária para cuidar de si mesmo e de quem depende de você. Hoje, você aprendeu que quando a creatinina está elevada, o objetivo não é comer menos, mas escolher melhor. Você agora sabe quais frutas ajudam a apoiar o funcionamento dos rins em vez de sobrecarregá-los. A maçã, com sua fibra de pectina que auxilia na limpeza interna. Os mirtilos e as amoras, oferecendo uma poderosa proteção antioxidante. E as uvas roxas, que melhoram a circulação e acalmam inflamações silenciosas. Ao mesmo tempo, ficou claro por que a banana e o abacate, apesar de saudáveis, exigem cautela quando a função renal está comprometida. Não por medo, mas por respeito ao que o seu corpo consegue suportar neste momento. Talvez o ponto mais importante seja entender que muitas vezes a água pura é mais valiosa do que qualquer suco. Ela ajuda os rins a trabalhar sem adicionar uma carga desnecessária. Agora eu quero saber de você. Qual dessas frutas você pretende incluir primeiro na sua rotina diária? Escreva nos comentários. Se alguma informação surpreendeu você, compartilhe também.
O seu feedback ajuda o canal Dr. João Silva a criar conteúdos cada vez mais relevantes. Nunca se esqueça de uma coisa: a sua saúde não é fruto do acaso. Ela é construída a partir de pequenas decisões, todos os dias. E você não faz essas escolhas apenas por si mesmo, mas para continuar forte para as pessoas que dependem de você. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que se preocupa com a própria saúde. Inscreva-se no canal Dr. João Silva para não perder os próximos vídeos sobre saúde renal. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, seus rins merecem atenção todos os dias.